Olá, amigos! Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre as minhas últimas leituras do mês de agosto e setembro. Eu estou amando fazer esses vídeos falando sobre as minhas leituras. Eu acho que é uma forma legal da gente se conectar um pouquinho mais, eu conseguir falar um pouquinho mais sobre as minhas leituras sem precisar fazer um vídeo específico para cada uma delas. Então eu espero que vocês gostem desses vídeos também. Como vocês podem ver, eu não li muito nesses 2 últimos meses, né? A gente já tá em outubro aí, em meados de outubro. Esses livros aqui são os que eu li em agosto e setembro. Normalmente eu costumo ler uns 4 livros por mês, mas nesses outros meses, nesses 2 últimos meses, eu li um pouco menos. Assim, menos pro meu padrão, tá? Não tô falando que isso daqui é pouco, né? Essa quantidade de livro aqui é muito pra muita gente, só que eu trabalho, né, com livros, falando sobre livros, então pra mim foi um pouquinho abaixo. Não que isso tenha nenhum problema, não tem diferença nenhuma, é só uma coisa que aconteceu e que eu acho importante de mencionar, porque eu estou sentindo algumas coisas em relação aos livros e eu acho que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso antes de falar propriamente sobre os livros que eu li. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo esse ano, mas eu estou lendo num ritmo bem mais devagar. Eu tenho algumas suspeitas de algumas coisas que estão acontecendo. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o celular, que tá me fazendo muito mal. Eu tenho ficado muito tempo no celular, perdendo muito tempo com isso. Então, hoje em dia, né, agora esse mês de outubro, eu tô tentando deixar ele mais em modo avião, pra ver se eu consigo focar em outras coisas. E também que eu estou tentando dar, não prioridade, mas estou tentando colocar outras coisas importantes na minha vida. Tipo, exercício e ficar um tempinho, assim, offline, sem ficar gravando o tempo todo, sem ficar pensando em conteúdo o tempo todo. Tô tentando viver um pouco mais, porque eu tava muito obcecada. E aí eu dei uma reduzida um pouco nas leituras. Mas, em relação aos livros, eu também percebi algumas coisas, né? Eu acho que depois de Quarta Asa, meu ritmo de leitura caiu muito, porque nada tem me encantado tanto quanto Quarta Asa. Eu tive alguns livros favoritos, inclusive aqui tem um livro favorito e eu amo esse livro, mas ele não chega perto do que eu senti com Quarta Asa, sabe? E eu acho que isso me deixou um buraco. Sinceramente, acho que isso me deixou um buraco que eu fico esperando o momento de que eu vou encontrar um livro que me faça me sentir igual Quarta Asa e eu não encontro e aí eu fico agoniada, mas ao mesmo tempo é bom também porque mostra, assim, se todos os livros fossem, eu achasse, né, que todos os livros são muito bons, a vida não teria graça, né? A gente tem que estar ali procurando os livros que realmente pegam a gente pelo pescoço. Não que Quarta Asa seja, assim, uma coisa revolucionária, meu Deus, surreal e de incrível. Não é, mas eu não sei o que aconteceu comigo lendo aquele livro que eu fiquei completamente alucinada. E aí eu acho que depois disso, deu uma reduzida aí nas minhas leituras, porque eu vou lendo e aí eu vejo que não vai chegar aos pés e eu fico meio desanimada. Mas já adianto pra vocês que isso meio que se resolveu. Não se resolveu, né? Mas está se resolvendo porque eu peguei um estilo de livro pra ler agora em outubro, né? Que inclusive já saiu o vlog aqui no canal, que foi um livro de mistério, né? Um suspensezinho, investigação, que normalmente é o que me faz sair da ressaca literária, porque, em resumo, eu acho que eu estou em uma grande ressaca literária, que eu estou lendo, mas que nada me agrada muito. E aí eu consegui pegar um livro de mistério, assim, de suspense, da Agatha Christie, que me trouxe essa coisa boa de ler de novo. E aí agora eu tô curtindo um pouco mais. Mas enfim, só queria falar isso porque às vezes eu acho importante a gente falar sobre esses assuntos, porque eu vejo muita gente falando sobre isso, mas eu também gosto de eu falar pra vocês que me acompanham saberem que isso é completamente normal e que eu passo por isso também, porque muita gente me pergunta, nossa, como você consegue ler tanto? Primeiro, que eu trabalho com isso, então, né, eu tenho que ler. E segundo, que não é sempre assim. Às vezes eu não tô lendo muito e vocês têm a impressão que eu tô lendo muito ou eu estou lendo muito pra vocês, mas pro meu ritmo não está tanto assim. Não é uma coisa que está me incomodando, que tá me deixando chateada, nem nada. Já tô super ok com isso, mesmo quando eu tava assim, nesse momento que eu tava bem lenta, eu tava ok, eu não estava agoniada, só que quis dividir com vocês isso porque eu acho que eu ainda não tinha falado em nenhum lugar.
Mas chega de enrolação, vamos falar sobre os meus livrinhos de agosto e setembro. Bom, em agosto eu li 3 livros, só que um deles não tá aqui porque eu já falei dele no outro vídeo que eu fiz sobre as minhas leituras, né, de junho e julho, se eu não me engano. Eu já falei lá naquele vídeo porque ele era o segundo acho que de uma trilogia, e aí, como eu li o primeiro também, aproveitei pra fazer logo dos 2 juntos. Mas, então, o meu segundo livro de agosto foi O Abismo de Celina. Esse livro aqui é de autora nacional, né, da Ariane Castelo. Ela me chamou pra fazer a publi desse livro e, gente, vou falar pra vocês, eu só aceito fazer publi de livro bom. E esse daqui foi simplesmente espetacular. Eu fiquei completamente enlouquecida com o final desse livro. Ele conta a história de uma menina que, do nada, ela acorda num lugar, assim, com várias pessoas, um lugar estranho, um lugar meio, assim, feio, tipo... Não é feio, mas, assim, um lugar esquisito, com umas montanhas, assim. E aí, ela acaba descobrindo que ela e essas pessoas estão mortas e que tem um cara lá que ele, basicamente, define quem vai poder ser salvo, ter uma chance de ir pro paraíso. E esse cara, no caso, é a morte, né? E aí ele convida as pessoas ali a participar de um jogo pra ver se eles conseguem passar por essas provas e ver se eles terão a chance de ir pra frente de um espelho lá que determina se pode ou não ir pro paraíso. Se eu não me engano é isso. Ou se quem consegue chega na frente do espelho e consegue ir pro paraíso, alguma coisa assim. Só que é bem difícil, né? As provas bem tensas. E aí ela acaba participando dessas provas. Eu não vou dar muitos detalhes, tá, gente? Mas ela acaba participando dessas provas e vai acontecendo algumas coisas. Ela começa a fazer uma amizade ali com uma outra menina, e aí elas meio que vão tentando se ajudar, e aí ela e a morte, que é esse cara, começam a conversar um pouco mais, né, porque ela é artista, e lá ela vê algumas possibilidades de pintar, enfim. E ela acaba se aproximando muito dele, e aí ela fica assim com o coração meio dividido de tipo, cara, eu continuo tentando aqui ir pro paraíso, ou eu fico com a morte, o que vai acontecer, meu Deus? E assim, a parte melhor do livro eu não posso contar pra vocês porque é spoiler, mas no final basicamente rola essa tomada de decisão dela de se ela vai continuar fazendo a prova pra ir pro paraíso ou se ela vai ficar com a morte, porque chega ali no momento que ou ela decide continuar e se ela não conseguir, ela não vai conseguir ficar com ele, ou ela decide logo ficar com ele e não tenta ir pro paraíso. E aí chega nesse momento e tal, e aí rola uma revelação surreal, porque ela acaba descobrindo algumas coisas e a gente acaba descobrindo também, que nem por um segundo eu desconfiei, eu fiquei muito chocada, porque enquanto eu lia, eu imaginei o que ia acontecer, sabe? A gente cria toda uma teoria do que vai acontecer seguindo as lógicas dos livros que normalmente a gente costuma ler. Só que, cara, foi muito diferente e foi muito bom. Me surpreendeu muito, eu fiquei com muita vontade de ter um segundo livro, de ler um segundo livro, só que a autora já disse que não está nos planos fazer um segundo livro. Eu fiquei arrasada, porque merecia muito. A forma que termina é assim, cara, é um tapa na nossa cara gigantesco. E também rola algumas revelações em relação a talento, a relacionamentos familiares, a descobrir como que ela morreu e por que ela tá lá, qual é a relação da morte dela com a morte das outras pessoas, porque basicamente todos eles morreram da mesma forma, só que aí eles não estão entendendo como que eles morreram. E aí a gente vai chegando nesse final, vai rolando todas essas revelações, a gente vai entendendo o que aconteceu com ela, porque ela tá toda queimada e será que foi por isso que ela morreu? Enfim, rolam várias revelações, várias, como que se diz? Várias reflexões sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre relacionamentos, enfim. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas, eu acho. Acho que foi 5, vou ver certinho e boto aqui pra vocês. O próximo livro de agosto foi
nem te conto, que eu li com o clubinho do livro, né, o meu clubinho do livro lá no Catarse. Foi o nosso primeiro livro e, gente, foi incrível. Esse daqui ganhou 5 estrelas e favoritado. Eu amei esse livro e foi muito legal ler com o pessoal lá do clube, né? A gente não lê junto, né? Cada um lê no seu tempo, mas foi muito legal fazer a discussão depois e ver os pontos de vista. Enfim, eu estou simplesmente amando ter esse clube no Catarse. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem, né? A gente faz outras coisas também, né? Quem assina, quem apoia, né, o projeto, tem outras formas, tem outras recompensas, na verdade, né? Não é só o Clube do Livro, mas, enfim, o Clube do Livro eu acho que é a minha recompensa favorita. Nesse livro aqui, a gente conhece uma menina que eu não vou lembrar o nome, porque eu já li alguns livros depois desse, a Daphne. Ela tá noiva de um cara, ela tá prestes a se casar com esse cara. E aí, na despedida de solteiro dele, ele chega em casa depois, né, da despedida de solteiro e simplesmente conta pra ela que decidiu que não quer mais se casar porque ele tá afim da melhor amiga dele e que ele vai embora com a melhor amiga, tá? Então, assim, um beijo, não vou mais me casar, assim, semana que vem com você. Tô apaixonado realmente pela minha melhor amiga, que eu sempre falei que você não precisava se preocupar, que eu conheci ela desde a infância, que ela era como uma irmã. Eu sempre falei que você não precisava se preocupar, mas eu estou afim dela. Vou deixar aqui você uma semaninha, né, pra você sair aqui de casa, porque a casa é minha. Então aí arruma suas coisas que eu vou sair de viagem com ela. E é isso. E nem vou te pedir desculpa direito. E assim, o livro já começa dando essa porrada na nossa cara e na cara da Daphne. E aí ela fica assim, chocada, abaladíssima. E ela não tem, assim, muita condição de sair dali e morar em outro lugar sozinha, né? Ela não ganha muito bem. E aí ela acaba indo morar com o ex da menina que tá com seu ex. Vou tentar explicar. Era assim, a Daphne e um carinha estavam juntos, noivos. E aí tem a melhor amiga desse carinha, e essa melhor amiga namorava um outro cara. E aí a melhor amiga e o ex da Daphne ficam juntos. E aí a Daphne vai morar junto com esse namorado aqui, que também foi largado, porque, né, ela não consegue morar sozinha, ela precisa dividir apartamento, e ele tá ali na mesma situação que ela, então ele acaba aceitando dividir o apartamento com ela. E aí os dois ficam arrasados, meio que passam por essa fase de luto juntos. E um belo dia, esses dois, né, a Daphne e esse cara com quem ela tá morando, eles recebem o convite do casamento dos traíras que abandonaram eles. E eles, assim, ficam em choque, eles estão meio bêbados e tal. E aí eles acabam decidindo que vão sim no casamento. E aí eles confirmam presença e tal, e no outro dia o ex da Daphne liga pra ela pra falar assim, nossa, você confirmou presença, né, no nosso casamento, você vai mesmo e tal. Basicamente eles convidaram meio que, claramente não querendo que eles fossem, mas eu interpreto como convidaram eles pra jogar na cara deles, algo assim. E aí eles falam que vão sim. E aí a Daphne fala, não, eu vou sim. Aí ele fica falando, mas você vai sozinha, vai ser meio chato, né? Meio coitada de você. Basicamente fala isso pra ela. Ela, não, eu vou com meu namorado. Aí ele, que namorado? Você tá namorando? E aí ela do nada fala que tá namorando esse cara com quem ela tá morando, que é o ex da atual do ex, né? Vou dar nome aqui às pessoas pra ficar mais fácil. A Daphne tá morando com o Miles, e aí ela fala que está namorando com o Miles. E aí ele fica assim, meio em choque, mas ok, beleza, então vai com ele. E aí os dois começam um namoro de mentira pra meio que mostrar que eles estão bem e tal, que não estão ali muito por baixo. E aí eles acabam ficando muito amigos, né? Porque a Daphne acaba descobrindo que ela foi morar nesse lugar por causa do ex dela e que ele nunca se esforçou muito pra fazer com que ela se sentisse parte ali do local, da comunidade, levar ela pra conhecer os pontos turísticos. Ele nunca fez isso. E aí o Miles começa a fazer isso com ela, meio que fazer um projeto de mostrar a cidade pra ela, porque ela quer se mudar, e aí ele quer meio que convencer ela a ficar.
E é claro que eles acabam meio que se apaixonando, né? Mas rola uns dramas, assim, deles ficarem juntos e tal. É um livro bem clichê, mas ele é muito bem escrito, né? É um livro da Emily Henry e eu gosto muito dos livros dela, normalmente eu gosto bastante. Tem dois que eu não curto tanto assim, mas outros três que eu gosto muito. E eu acho que nesse livro aqui ela arrasou no senso de humor. Ele é um livro muito engraçado. Teve vários momentos que eu me senti muito próxima da Daphne. Ela tem assim uns dramas, né, de questão assim de personalidade, de como que ela se vê, como que ela lida com amizades, com relacionamentos, que eu me identifiquei muito. Ela é meio assim fechada e enfim, eu gostei muito dela. Eu acho que ela é uma personagem que tem umas características muito reais. Ela e o Miles, né, eles erram bastante, eles são personagens, assim, muito próximos da realidade, né? Eu acho que se você gosta de personagens perfeitos, os livros dessa autora não são pra você, porque ela bota ali várias características que mostram que eles são imperfeitos, que eles erram, que eles fazem algumas besteiras mesmo, e isso às vezes dá raiva nas pessoas, mas eu gosto muito porque transforma eles em uma coisa mais humana, mais próxima da realidade. Mas enfim, eu achei muito engraçado. A Daphne é engraçada, ela se coloca ali em umas situações muito engraçadas. Parecia que eu tava muito próxima dela, sabe? Parecia que eu era a melhor amiga dela e eu tava sabendo todas as fofocas de primeira mão. Era muito bom. Enfim, rola várias outras questões, assim, não só o relacionamento, né? O relacionamento é muito importante pro livro, é claro, né? É a base, assim, mas tem várias questões familiares, várias questões de amizade, várias questões pessoais mesmo, que eu acho que a autora conseguiu desenvolver muito bem e que faz a gente refletir e que vai dando várias camadas pra história, sabe? Não fica aquela coisa superficial do romance, ai, a gente não pode ficar junto, sabe? Tem várias outras coisas ali que sustentam muito bem o livro e eu gostei muito. Acho que a grande maioria lá do pessoal que leu no Catarse, né, que tava na discussão, gostou também. Eu não lembro se teve gente que não gostou. Eu acho que todo mundo gostou, mas teve algumas pontuações. Mas enfim, eu gostei assim de absolutamente tudo. E é isso. Esse daqui é o livro mais novo dessa autora. E antes desse, eu li o primeiro livro da autora. E dá pra ver uma diferença gritante do primeiro livro pra esse, né? Esse daqui é 1000 vezes mais bem escrito, mais bem amarrado, mais interessante, sabe? Eu recomendo demais esse livro. Agora, passando para o mês de setembro, meu primeiro livro foi Crepúsculo. Pra quem acompanhou meu surto aqui no perfil, já deve ter visto que eu fiz um vlog de leitura de Crepúsculo. Na verdade, um vlog de releitura de Crepúsculo, né? Porque eu li lá em 2010, eu acho, 2009, por aí. E eu sempre amei muito o filme, né? Eu achava que eu amava muito o livro também. Eu tinha essa lembrança de que eu amava mais o livro do que o filme, mas eu nunca tinha parado pra reler. Eu sempre via o filme e continuava amando a história por conta do filme. Só que um belo dia estava frio e chovendo e eu estava assistindo o filme e eu falei, e se eu perdesse o medo de reler Crepúsculo e lesse? Porque eu sempre fiquei com esse medinho de ler e achar uma porcaria e estragar minha memória afetiva. E aí eu decidi ler, gravei um vlog e acabei descobrindo que eu não lembrava de absolutamente nada do livro, porque o livro é absurdamente diferente do filme. Acho que eu não preciso dar uma sinopse desse livro, né, de Crepúsculo, porque acho que todo mundo conhece, né, basicamente a Bella muda de cidade pra ficar com o pai dela, vai lá pra Forks, e lá ela acaba conhecendo o Edward, que é um vampiro, e aí até ela descobrir que ele é um vampiro, rola várias coisas, aí depois descobre que ele é vampiro, aí ela quer virar vampira, enfim, várias coisas. E a única coisa que eu posso dizer, caso você não queira ver o vlog, mas eu recomendo muito que vocês vejam o vlog, porque ficou muito legal, o que eu posso dizer é que eu, com certeza, gosto mais do livro do que do filme. Eu sou muito apaixonada pelo filme ainda, vou continuar amando, mas reler Crepúsculo foi uma experiência incrível, incrível. Mesmo lendo e falando, meu Deus, é muito mal escrito, e meu Deus, é muito tosco, meu Deus, é muito ruim. Não tem como, gente, é tão ruim que fica bom, sabe? Nossa, é incrível. Sabe aquela coisa que você sabe que não é muito boa, que não é aquilo tudo, que não tem nada demais, mas que você ama?
é exatamente o que eu sinto com Crepúsculo. Eu acho que tem várias cenas muito diferentes do filme, que deixa o livro muito mais interessante, né? Que deixa a história em si muito mais bem amarrada, faz tudo muito mais sentido, as coisas que acontecem. Tem coisa que acontece no filme que não acontece aqui no livro, e várias coisas que acontecem no livro que não acontecem no filme, que são muito importantes para dar uma veracidade e um pouco mais de profundidade para a história. Amei essa experiência, eu dei 4 estrelas. Eu acho que eu dei 4 estrelas porque eu não consegui ignorar algumas coisas de escrita mesmo, que não me agradaram muito. E, enfim, não deu pra ignorar essas coisas. Mas sou apaixonada. Ao mesmo tempo que eu dei 4 estrelas, eu queria dar 5 estrelas favoritado, sabe? Eu recomendo demais quem ainda não leu, ler. E quem tem medo de fazer a releitura, que faça a releitura, porque eu acho que você pode se surpreender. E aí, por último, eu li 2 livros da mesma saga, eu acho que vai ser uma trilogia, né? Que foi Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão. Assistente do Vilão também foi leitura coletiva lá do Clubinho, e a gente leu junto, né? A gente fez a discussão junto. O livro é gigantesco. Quando a gente escolheu, eu não tinha noção de que ele era tão grande. Ele tem mais de 500 páginas. Esse aqui eu acho que tem 510. A gente acabou descobrindo o que aconteceu com a mãe dela, mas a mãe dela desapareceu. E aí ela ficou com a irmã mais nova e com o pai, que logo depois que a mãe desapareceu, pegou a doença mágica ali, que deixa a pessoa muito inválida, né? Quando não mata, deixa a pessoa muito inválida. E aí ela precisa arrumar um emprego, né? Na verdade, ela já tá nisso há alguns anos, ela tinha um emprego, mas ela foi mandada embora por um motivo que a gente descobre depois. E aí ela tá louca, desesperada atrás de um emprego e não consegue, né? Ela tá ali quase conseguindo um emprego, só que aparece uma pessoa mais necessitada que ela, e aí ela fica com dó, acaba dando esse emprego pra outra pessoa. E aí ela volta assim pra casa meio frustrada pela floresta e ela acaba dando de cara com o vilão, que é um cara que supostamente comete vários crimes ali no reino. E ela dá de cara com ele e ela acaba assim tagarelando, falando várias coisas pra ele, acaba falando que tá atrás de um emprego. E aí ele oferece um emprego de assistente dele, né? E aí ela vira a assistente do vilão. E aí a história vai toda se desenrolando, né? Ela começa a trabalhar pra ele, vai vendo que ele realmente é assim, meio doido, não é doido, mas ele assim, ele realmente faz umas coisas muito pesadas, né? Ele mata muita gente, e ele faz alguns testes com ela pra ver se ela vai fugir ou não. E nesse meio tempo, eles acabam descobrindo que tem uma pessoa ali infiltrada na corte, no escritório do vilão. E aí, essa pessoa tá passando informações muito importantes, né? Informações assim, muito sigilosas ali do escritório do vilão pro rei. E aí, a Ivy e o vilão acabam meio que se juntando pra tentar descobrir quem é esse espião que tá falando aí algumas coisas que não deveria estar falando. E vai rolando um sentimento, né? Eles começam ali a trabalhar mais juntos e, enfim, rola esse romancezinho. Um romance, assim, bem longe, tá, gente? Não espera grandes romances aqui, não. É aquele romance bem slow burn mesmo. Demora muito pra acontecer. Na verdade, aqui no segundo livro não aconteceu ainda direito também. Pros 2 livros eu acabei dando 4 estrelas, porque algumas pequenas coisinhas me incomodaram. Primeiro, eu não sou grande fã de livro que tem mais de uma perspectiva, né? Nesse caso aqui, a gente tem a visão do vilão e a visão da Ivy. E isso, às vezes, eu acabo achando um pouco chato, porque não me deixa nenhum mistério. A gente acaba sabendo o que o outro lado ali do romance tá pensando, o que ele tá sentindo. E às vezes eu gosto de não saber. Eu gostaria muito de não saber o que se passa pela cabeça do vilão. Porque assim que vira a história pra ele, a gente já sabe que ele tá apaixonado por ela também. E aí não deixa muito espaço pra imaginação, sabe? Então isso eu não curti muito. E eu também achei que esse primeiro livro demorou muito pra desenrolar, sabe? Ele não me pegou logo de cara. Ele foi ficar muito, muito bom, assim, faltando umas 150 páginas por aí, assim, lá pra metade do livro, mais ou menos, ele começa a ficar mais interessante, começou a me prender um pouco mais. Mesma coisa com esse daqui. Esse daqui, ele já começa mais intenso, porque
O final desse daqui é surreal, né? Mas eu vou falar melhor sobre isso. E aí ele começa um pouco mais intenso, mas ele passa boa parte do livro depois mais morno. E aí da metade pro final ele também fica muito, muito bom. Acontece muita coisa aqui nessa história, então fica até meio difícil de falar de tudo, né? Sobre tudo. Mas tem várias questões aqui com a magia, que a magia tá meio descontrolada. E aí o rei tá tentando fazer alguma coisa pra controlar a magia. E é por isso que surgiu essa doença. Enfim, tem várias questões ali que envolvem a magia do reino, né, do mundo também. Então não é só o romance e tentando descobrir quem é o espião. Nesse primeiro livro, mais sim, né, é mais disso mesmo. E aí no final a gente acaba descobrindo quem é o espião. Eu criei várias teorias, mas nenhuma teoria me satisfazia porque eu achava que era todo mundo inocente. Eu não conseguia de fato duvidar de ninguém. E aí chegou no final e a gente descobre que é uma pessoa que nem por um segundo passou pela minha cabeça. Eu não desconfiei dessa pessoa nem... Assim, não passou... Não tinha como ser ela pra mim, sabe? Eu nunca ia desconfiar dessa pessoa. E aí eu fiquei completamente chocada. E aí nesse momento acontecem várias revelações. A gente ficou sabendo sobre várias coisas sobre a Ivy. Ao longo do livro a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o passado dela. E embora eu achasse ela um pouquinho chata de vez em quando, assim, meio atrapalhada demais, isso normalmente me incomoda. Depois a gente acaba descobrindo algumas coisas sobre o passado dela e eu comecei a ficar bem apegada a ela, com muita pena. E aí no final a gente descobre coisas assim ainda mais pesadas sobre coisas que aconteceram com ela e assim eu fiquei completamente arrasada. E eu acho que esse livro, ele é uma mistura muito boa de um humor engraçado, sabe? Um humor que... até falei isso na nossa conversa, né, no Catarse, que ele beira o ridículo. Mais um pouquinho ele seria tosco, sabe? Mas ele não é. Ele se mantém ali com um humor muito... Cara, é um humor muito diferente de tudo que eu já vi. É um humor que você ri e você fica assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô rindo disso. Mas ao mesmo tempo é muito bom, sabe? Aquele humor meio tosquinho, mas é bom. E ele consegue balancear muito bem com as questões mais sérias, com pensamentos mais profundos, com situações mais intensas, né? Sobre o passado da Ivy, sobre o passado do vilão, tudo que aconteceu com ele para ele se tornar um vilão. Enfim, rola algumas reflexões que eu gostei bastante. E aí, no segundo livro, a gente tem toda a resolução do que acontece no final do segundo livro, né? Que envolve aí uma coisa que eu não posso falar, envolve uma coisa com o vilão, e aí o começo desse livro já é tratando disso. E nesse daqui a gente aprofunda mais a questão da magia, né? Da luta entre o vilão e o rei. E o que o rei tá querendo fazer com a magia do mundo, porque ele basicamente é um canalha. E, enfim, é bem legal, não posso falar muito sobre ele porque eu vou dar spoiler do primeiro, mas acontecem várias coisas bem interessantes aqui. A gente acaba descobrindo muitas coisas sobre a mãe da Ivy, que é bem legal também, e sobre o irmão da Ivy, né? Que fala um pouquinho ali no primeiro livro. E é isso, gente. Não posso falar muito, mas eu gostei bastante dos dois. Tô curiosa pra ler o terceiro, embora ainda vai demorar pra sair. Não achei, nossa, meu Deus, surreal, incrível. Melhor coisa que eu já li na minha vida. Mas foi uma experiência bem agradável. Eu gostei. Só que eu demorei muito pra ler, né? Pra passar dessas páginas que me deixaram mais, assim, desanimada. Que não tava acontecendo muita coisa. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar sobre esses livros. Então é isso. Essas aqui foram minhas leituras de agosto e setembro. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou, ou se você tem vontade de ler algum desses. Não deixa de deixar uma curtida aqui nesse vídeo também, que me ajuda muito, e de se inscrever aqui no canal para ver os próximos vídeos. Vou amar ter vocês aqui comigo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!